pessoal, vim aqui hoje para fazer uma prestação de contas aí para os investidores do Clube de Investimentos. Então, as empresas acabaram de divulgar seus resultados referente ao segundo trimestre de 2025, fechamento do primeiro semestre do ano. Eu acho que é justo, assim como as empresas prestaram contas aí para os seus acionistas, e nós somos acionistas delas, trazer para vocês as informações que elas trouxeram, como que está o mercado para elas, como que estão de fato os negócios delas. E é isso que nós nos importamos. Ah, Acho que esse formato é um formato mais proveitoso do que o formato de vir aqui comentar um pouco como que estão as notícias, como que o mercado está andando. No fim do dia, como nós fazemos um investimento aqui para o longo prazo, no fim do dia o que vai importar é como que os resultados dessas empresas evoluem ao longo do tempo. E é aí que eu concentro o meu tempo de análise para tentar entender as perspectivas para esses negócios. Por que esses negócios vão ter resultados sustentáveis ao longo do tempo? Porque o preço que nós estamos pagando por eles hoje é um preço atrativo. Então, aqui eu quero apresentar um pouco disso, trazer um pouco um entendimento para vocês do de quais são os negócios que nós investimos e como que eles foram agora no último trimestre, como que foi aí o primeiro semestre do ano. Depois, nós vamos até discutir em mais detalhes negócios específicos ao longo do tempo. Eu vou trazer um pouco aqui estudos específicos de algumas empresas para que vocês possam entender o que eu vejo em relação àquele negócio, por que eu acredito naquele negócio, que ele tem ah, diferenciais que fazem com que os resultados dele seja sustentável ao longo do tempo. Mas vamos começar aqui então com os resultados do segundo trimestre. Vou olhar um pouco para cima aqui porque minha tela para eu acompanhar o que vocês estão vendo está aqui em cima. Começando com o resultado do Banco Inter. Aqui as empresas estão sendo apresentadas em uma ordem que reflita um pouco a participação delas no clube. Então, as primeiras empresas aqui são as empresas que a gente investe mais pesado. São empresas que a gente tem investimento por volta de 15% do patrimônio do clube. Tá nelas, as últimas empresas têm ali por volta de 5%. E aí tem algumas empresas que a gente tem uma participação menor que 5%, Berkshire, por exemplo, empresa do Warren Buffett, mas como ainda são empresas que têm uma participação pequena, para poupar tempo, acho que não seria muito proveitoso colocá-las aqui, eu não coloquei. Mas vamos lá. Começando com o Banco Inter, resultado muito bom nesse trimestre. Receita cresceu 36% quando comparado ao segundo trimestre de 2024. As despesas acabaram crescendo muito, mas tem um motivo interessante dessas despesas terem crescido num ritmo maior do que a receita. Ainda assim, com o crescimento alto das receitas, a gente teve um lucro que cresceu bastante, cresceu mais de 50% no ano contra ano. Então, em relação ao segundo trimestre de 2024. É interessante a gente notar aqui que esse crescimento do lucro aí de mais de 50%, ele veio por causa de uma redução aqui no pagamento de impostos. Mas no caso do Inter, faz parte da tese de investimento no banco o entendimento de que, por ser um modelo de negócio muito diferente dos bancos tradicionais, ele não precisa crescer as despesas no mesmo ritmo que as receitas crescem. Então, ele é um banco que consegue naturalmente ter um controle de custos muito maior. Eu vou mostrar isso um pouco aqui no próximo slide, como que isso de fato tem acontecido no banco e como que isso que aconteceu aí no último ano, que fez com que as despesas crescessem mais que as receitas, é uma coisa muito pontual, muito específico de agora. Mas eu acho que cabe destacar aqui como pontos interessantes que chamaram a atenção no trimestre, crescimento de 1,6 milhões de clientes. Esse número que é extremamente importante, 57,5% dos clientes são clientes ativos. O que é um cliente ativo? Um cliente que gerou receita para o banco no último trimestre, nos últimos 3 meses ali. Essa taxa de atividade ela tem crescido sequencialmente no Banco Inter. É uma taxa 2,4 pontos percentuais acima da taxa do ano passado. E a cada trimestre essa taxa está aumentando. Isso é importante porque faz parte da tese do Banco Inter ele ser o principal banco dos seus clientes. Por que é importante ele ser o principal banco dos clientes? Porque se ele é o principal banco do cliente, ele é o banco que o cliente deixa o dinheiro lá. E aí, sendo o banco que o cliente vai deixar o dinheiro, e aí o Inter oferece
vários produtos diferentes por causa disso, produtos que muitas vezes não tem nada a ver com banco. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você paga o rotativo para estacionar na rua pelo aplicativo do Banco Inter, você paga abastecimento no posto de combustível da Shell pelo Banco Inter, você faz compra em lojas virtuais dentro do aplicativo do Banco Inter e ganha cashback por isso. Você consegue fazer consulta médica por dentro do aplicativo do Banco Inter. Tudo isso faz parte da ideia que o João Vitor, lá, o CEO do banco, tem de que ele quer construir um super app, um conceito muito que existe na Ásia, mas a ideia dele é se o Inter for o super app, ele vai ser o lugar onde as pessoas naturalmente vão deixar o dinheiro, porque é o dinheiro que ela vai movimentar no dia a dia. Isso reflete nisso aqui, que o Inter tem a grande vantagem do Inter é o custo de funding dele. E o custo de funding fechou aí no trimestre em 64,8% do CDI. Ou seja, quando você olha tudo que tem lá no Inter de dinheiro disponível para ele emprestar, ele está tendo que pagar para os clientes 64,8%. Só para ter uma base de comparação, o custo de funding do Nubank é um pouco acima de 70%. Então, mesmo aí em relação a um outro banco digital, o Inter tem uma vantagem, que justamente esse conceito de ter tudo ali dentro do mesmo aplicativo, as pessoas topam deixar o dinheiro lá sem necessariamente ter aquele dinheiro remunerado. Então, a conta corrente do Banco Inter, por exemplo, ela não é remunerada, enquanto a conta corrente do Nubank é remunerada. Isso. E por que as pessoas deixam o dinheiro lá na conta corrente? Justamente porque é o dinheiro que ela vai usar no dia a dia. Isso é uma vantagem muito grande para um banco. Ele conseguir captar recurso mais barato do que os outros. Além disso, aqui um ponto importante, então, que a carteira de crédito cresceu 22% no ano contra ano. E os depósitos, ou seja, quanto o Inter tem de dinheiro lá dos clientes que ele pode usar para emprestar, cresceu 30%. Então, a carteira de crédito está crescendo num ritmo muito acelerado, muito maior que o ritmo do mercado, mas os depósitos estão crescendo mais rápido ainda. Então, o banco tem uma capacidade ainda de emprestar muito mais do que ele tem usado. Eles têm sido muito cuidadosos com isso, para não errar e tomar uma inadimplência muito alta, como a gente viu em alguns bancos aí alguns anos atrás. Mas o banco hoje ele tem sido conservador, assim, o banco tem emprestado menos do que a capacidade dele. E ainda assim tem feito aí o lucro crescer mais de 50% no ano contra ano. Aqui eu coloquei uma imagem que reflete exatamente aquilo que eu falei das receitas do crescimento das receitas em relação às despesas. Olha, a linha mais clara aqui é a linha que reflete as receitas. Então, as receitas lá em relação ao primeiro trimestre de 2023, tida como base 100, e aí como que foi o crescimento delas até aqui o segundo trimestre de 2025. Então, as receitas praticamente já dobraram. As receitas estão aí em 194, ou seja, cresceram 94% em relação ao primeiro trimestre de 2023. E olha as despesas. As despesas cresceram 47%. E aqui que vem o destaque. Quando a gente olha aquilo que eu falei aqui, as despesas acabaram crescendo mais do que as receitas, mas foi por causa desse efeito aqui, ó. Aqui no terceiro trimestre de 2024, teve um crescimento que não é, ah, vamos dizer assim, um crescimento normal das despesas do banco. Esse crescimento veio porque o Inter, ele tinha uma participação na Granito, que é uma empresa de adquirência, né, de maquininha de cartão de crédito, e ele comprou a participação do sócio dele. E aí ele incorporou toda aquela empresa para dentro dele. E aí existe um tempo até aquilo ser incorporado e as eficiências em termos de pessoal, eficiências de custo acontecerem. Tanto é que se a gente for observar aqui do terceiro trimestre, quando a Granito já estava incorporada para frente, as receitas não cresceram tanto. As despesas, perdão, as despesas cresceram em torno de 11%. Então o banco e a gente pode observar que antes aqui também, desde lá o primeiro trimestre de 2023 até o terceiro trimestre de 2024, ou o segundo trimestre de 2024, as despesas tinham crescido só 11%, enquanto as receitas tinham crescido lá 45%. Então, o banco ele vai se tornando mais rentável com o tempo, porque as despesas crescem muito mais devagar do que as receitas pelo modelo do banco digital. Então, aquele banco que até pouco tempo atrás dava prejuízo, porque você tem que fazer os investimentos na frente, tem que contratar as pessoas na frente para ir oferecendo os produtos, agora ele está cada vez se tornando um banco mais rentável. E o mercado não tem precificado muito isso. Tanto é que a gente pode observar que o Banco Inter não negocia a um múltiplo muito caro. Acho que por isso que ele é a principal posição hoje de investimento no clube. Agora vamos para uma outra empresa que tem dado muita alegria também, resultados muito bons, que é uma empresa que muitas vezes
a gente não lembra, mas quase todo mundo já viu ela na rua. A empresa aqui, ela faz ônibus. Então, quem aí já viajou de ônibus, já deve ter visto esse símbolo aí da Marco Polo nos ônibus. Ela compra o chassi da Volvo, da Mercedes, e ela faz a carroceria ali em cima do chassi, né? Marco Polo, ela é uma empresa que passou por um momento bem interessante. Ah, a frota de ônibus do Brasil, ela começou a ficar muito velha nos últimos anos. E aí, naturalmente, você precisaria passar por uma renovação de frota. A frota já estava em uma idade que era recorde histórica de uma frota tão velha, tanto ônibus rodoviários quanto ônibus urbanos. Isso tem um motivo, assim, o que aconteceu lá na época, quando a Dilma era presidente, ela ofereceu um incentivo para que pessoas comprassem esse tipo de veículo, comprassem ônibus, e aí a frota brasileira ali teve uma renovação recorde. E acabou que depois veio a crise e com uma renovação tão grande, uma frota tão nova, muitas empresas tiveram um problema financeiro. Então acabou que depois a gente viveu uma ressaca disso. Os ônibus acabaram sendo usados por mais tempo do que era o histórico. Então, inicialmente, lá atrás, na época da Dilma, a Marco Polo vendeu muito por causa desse incentivo que foi oferecido. Depois, ela acabou passando por um momento muito ruim ali, 2015, 2016, até um pouco 2017, porque não tinha venda, a frota estava muito nova e a economia desandou. Mas, inevitavelmente, isso criou uma nova oportunidade para renovação. As empresas precisaram começar a renovar a frota de novo. A frota estava muito velha e a gente tem começado a viver esse ciclo de renovação agora. Com esse início do ciclo de renovação, a empresa tem capturado muito isso, porque é uma empresa que ela é líder no mercado de ônibus no Brasil. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, mais ou menos 48% dos ônibus do país são da Marco Polo, dos ônibus fabricados aí. Esse número aqui reflete uma queda de participação de mercado em relação ao ano passado, praticamente uma estabilidade, mas nos ônibus de maior valor agregado, são os ônibus rodoviários, né, os ônibus que fazem viagens interurbanas, ah, ela teve um crescimento de participação, inclusive um crescimento bem alto. Ela tem perdido participação de mercado nos ônibus urbanos, então esses ônibus que fazem transporte dentro da cidade, das linhas de ônibus. Isso é uma coisa que eu estou atento, que eu estou monitorando, porque um dos indicadores mais importantes para observar a presença de vantagens comparativas de uma empresa, a sustentabilidade dos resultados dela por longo prazo, é justamente o nível de participação de mercado. Porque o nível de participação de mercado, ele tira um pouco os efeitos que impactam todo mundo. Então, você coloca todo mundo em condições mais ou menos parecidas. Não é porque a economia foi mal, a economia foi bem. É porque aquela empresa dentro do setor foi mal, foi bem, que fez com que outras vendessem mais ou menos do que ela. No caso da Marco Polo, ela tem perdido sequencialmente nos últimos anos participação de mercado para Caio em ônibus urbanos. Isso pode ser um problema porque, apesar do ônibus urbano ser um ônibus menos rentável, a Marco Polo é uma empresa mais rentável, ela tem maior participação de mercado nos ônibus que tem maior valor agregado, mas isso cria condições para essas empresas começarem a competir mais para frente. Ainda é uma coisa que não tem um efeito agora. Agora é um mercado que tem espaço para todo mundo, assim, porque ah, a gente precisa muito de muitos ônibus ainda para a idade média da frota cair. Como a gente passou por anos muito ruins de vendas de ônibus, acaba que várias empresas, inclusive, entraram em recuperação judicial e estão com dificuldade para voltar a produzir esses ônibus. Então, a Marco Polo está surfando essa onda, a gente vai ter níveis de rentabilidade muito bons ainda para frente, mas tem esses pontos a serem monitorados. Aqui, então, coloquei em nível de rentabilidade o ROIC. O que é o ROIC? O ROIC você olha todo o capital que está sendo empregado ali na empresa, que está sendo investido, né, o retorno sobre o capital investido. Então, tudo que tem de capital de giro ali, mais o que ela tem de ativos fixos, né, ativos permanentes, então as fábricas, os terrenos, tudo que ela tem de capital empregado, quanto que ela conseguiu gerar nos últimos 12 meses em relação a esse capital. Então, a Coca-Cola conseguiu gerar 26%. Isso é um nível de rentabilidade muito alto. Qualquer negócio consegue, em relação ao capital que está ali empregado, gerar 26% de retorno ao ano, é uma rentabilidade muito alta. E o ROI
mede qual que é o retorno sobre o capital empregado, mas considerando apenas o capital que os acionistas colocaram. Então, todo esse capital investido na empresa, ele tem duas fontes. Ele pode vir via dívida e via acionistas. Então, o acionista coloca o dinheiro e tem um pouco de dívida. No caso da Marco Polo, ela praticamente não tem dívida, como a gente pode ver aqui. É uma dívida de 190 milhões para uma empresa que vale 9 bilhões. Então, é muita pouca dívida. Ela tem mais ou menos de capital investido 4 bilhões e meio que a Marco Polo tem de capital investido lá. Então, de 4 bilhões e meio, ali 190 milhões, não é relevante. Então, quase todo o capital é dos acionistas. Ah, e aqui o retorno sobre dos acionistas ele é melhor do que o ROIC, justamente porque a Marco Polo, por ter uma dívida muito pequena e alguns efeitos ali que ela exporta, ela tem um resultado financeiro positivo. Então, ao invés dela ter custo com pagamento de dívida, na verdade, ela recebe o resultado financeiro dela positivo. Isso faz com que o ROI dela seja superior ao ROIC. Mas vamos lá, a empresa cresceu 20% em relação ao ano passado, as despesas cresceram um pouco menos, ali 19,6%, e o lucro cresceu 28%. A dívida caiu 60%. A empresa está aí com então, esses níveis de rentabilidade muito bons, resultado muito bom para o Marco Polo. Ainda tem perspectivas aí de algum tempo colhendo ah, resultados um pouco do sofrimento que veio para trás para a empresa, né? Lá dessa época de 2015, 2016, que foi uma época bem difícil para esse mercado de ônibus. Aqui a gente tem uma empresa que talvez foi a maior surpresa em relação a esse trimestre, porque essa empresa tem algumas coisas muito especiais. Ela está em um setor que todas as outras empresas têm sofrido muito. É extremamente comum nesse setor que essa empresa está, a gente olhar os resultados ultimamente e serem resultados muito ruins. As outras empresas concorrentes dela que são listadas em bolsa, todas estão dando prejuízo. Todas. Todas as brasileiras revendedoras de insumos agrícolas estão dando prejuízo das que a gente tem informações públicas, né, listadas em bolsa. E a 300? Não. A 300 é uma empresa lá do Rio Grande do Sul que é revenda de insumos agrícolas. Então, ela vende semente, defensivos agrícolas, e aí ela foi acrescentando outras atividades também. Ela também faz originação de grãos, então ela compra a produção do produtor também, ali soja, milho, trigo, ela revende isso atuando como uma trading, mas ela também tem uma indústria processadora. Então ela tem principalmente processadora de soja. Ela vai, faz o esmagamento da soja, vende o farelo e o óleo de soja. Esse ecossistema faz com que o resultado, às vezes, no momento que uma coisa está pior, outra compense no resultado. Para além disso, isso gera algumas outras vantagens também. Ela envolve muito o produtor. Então, o produtor ele está muito envolvido nesse ecossistema da 300. Ela não é só o lugar que o produtor vai comprar. Ela é o lugar que o produtor recebe também, porque ele vende a produção para 300. Então, isso faz com que, mesmo em momentos difíceis para o produtor rural, como a gente viu, o resultado do Banco do Brasil sofreu bastante com o aumento de inadimplência da carteira de agronegócio. A carteira da 300 não, não tem piorado, justamente porque ela é um parceiro muito importante para o produtor. Todo esse ecossistema, ele contrabalanceia a rentabilidade de forma que ela tem tido resultados muito consistentes. Além disso, é uma empresa que faz hedges de forma constante. Ela entende que ela não assume riscos de preço de mercado. Então, ela tem uma equipe de fazer proteções de preço de mercado de forma que ela não fique exposta à volatilidade de preço de commodities. Ela sempre faz parte do negócio dela fazer os hedges. Isso faz com que o resultado dela não sofra grandes oscilações. Então, como destaque, eu coloquei aqui a empresa ali no Mato Grosso, eu disse que ela é uma empresa do Rio Grande do Sul, mas ela tem expandido para o Mato Grosso. Ela tem expandido lá no Mato Grosso, ganhando market share, as lojas estão crescendo, ou seja, como eu falei, ganho de market share é uma coisa muito interessante. Market share indica que você está sendo melhor do que os seus concorrentes. Não é só porque o mercado está crescendo, ou o mercado está diminuindo. Você está tomando aquele cliente que era cliente do seu concorrente. Margem líquida de 7,4% no semestre, um aumento de 1,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Um ROI, então a rentabilidade sobre o capital empregado dos acionistas de 23% ao ano, rentabilidade muito alta. E a unidade, como eu disse que ela tem unidades industriais, né? Ela processa também grãos. Ela está construindo uma unidade muito grande de produção de etanol a partir de milho no Mato Grosso, que vai ficar pronta no início de 2026. A construção está dentro do cronograma, não vai atrasar, está tudo fluindo bem. Então, também coloquei esse destaque.
A empresa cresceu 30% em relação ao ano anterior, as despesas cresceram 25%, o lucro líquido cresceu 70%, como eu disse. Os concorrentes dela estão tomando prejuízo, a maior parte. Isso aqui foi bem surpreendente. Até um comentário em relação, por exemplo, à unidade industrial. A margem de esmagamento de soja, ela caiu aí nos últimos meses, mas a margem da 300 caiu, mas ainda é um nível muito rentável. Tanto é, ela não está tomando prejuízo no esmagamento de soja, na verdade, longe disso, enquanto que tinha assim, uma expectativa de que a unidade industrial fosse uma unidade que fosse trazer problemas agora, mas justamente por causa desses hedges que ela faz, ela não tem sofrido muito com isso. Ela aumentou a dívida, então, aqui 700% em relação ao ano passado, justamente porque ela praticamente não tinha dívida. Ah, e aí, o que está acontecendo aqui, boa parte dessa dívida, ali 1 bilhão e 300 desses 1 bilhão e 800 de dívida, é formação de estoque de milho para essa unidade aqui que vai começar a, a produzir etanol no ano que vem. Então, eles estão acumulando muito estoque ali justamente para ser o suficiente para atender aquela unidade. Acaba que é uma dívida que ela é muito pouco problemática, porque ela é uma dívida ah, muito líquida, que o ativo que você comprou com ela é muito líquido. Então, boa parte ali da dívida dela, ela usou para comprar estoques em grãos, que ainda mais quando eles estão redeados, você tem uma liquidez muito grande. Você vende ele e você não tem tanto risco de preço de mercado, porque você tem hedge em relação àquilo. O valor de mercado aí de 7 bilhões e meio, um aumento de 55% em relação ao ano passado. Aqui, um destaque interessante é ela tem conseguido aí 23,5% de retorno sobre o capital dos acionistas. E ela negocia, o valor de mercado dela é mais ou menos 1,7, 1,8 vezes o capital que os acionistas colocaram. Como ela tem crescido muito, se a gente for olhar ao longo do tempo, é uma empresa que ela traz um retorno muito alto, porque ela vai reinvestindo aquele dinheiro a uma taxa muito alta de 23%. Então, a gente não está pagando caro, assim, a gente paga ali 70% a mais do que o capital que tem empregado ali, mas ela tem muito reinvestimento e o próprio crescimento que a gente vê aqui de quase 30% no ano faz com que a um nível de retorno de 23% ao ano seja um investimento muito atrativo. Em seguida, aqui tem o grupo Multilaser. Esse é um investimento interessante para a gente. A Multilaser, ah, boa parte das pessoas deve conhecer. É uma empresa que tem, empresa tipicamente associada a acessórios de informática, né? Mouse, teclado, fones de ouvido. Ela evoluiu muito, empresa que foi acrescentando outros produtos ao longo do tempo, mas ela também está presente em muitos produtos que às vezes a gente não sabe. Ela tem uma unidade, por exemplo, de montadora para várias outras marcas que estão fora do Brasil, mas que são montadas no Brasil pela Multilaser. Ah, e além de outros produtos, assim, ela faz brinquedos, ela tem até tapete higiênico para cachorro, a Multilaser tem feito. É uma empresa que caiu muito as suas cotações na bolsa. Eu acho que o nível que ela chegou agora é um nível que é atrativo para a empresa. E por que que ela sofreu assim, né, nos últimos anos? Tem um ponto interessante que, assim como falei da Marco Polo lá atrás, ela passou por um momento ruim ali, mas foi só um momento. A Multilaser sempre foi uma empresa muito rentável. Então, aquilo que eu tenho destacado aqui, o retorno sobre o capital dos acionistas, né? O acionista vai lá, coloca R$ 100, quanto que a empresa consegue gerar de dinheiro em um ano com aqueles R$ 100? Como a gente viu aqui na 300, ela consegue gerar 23% no ano. A Multilaser sempre gerou mais de 20% ao ano. Há muitos anos ela consegue esse nível de rentabilidade. Aí veio a pandemia e foi muito bom para a Multilaser a pandemia, né? Inicialmente a venda de eletrônicos ali cresceu muito e a Multilaser, uma das coisas que ela faz é trazer eletrônicos da China, muitas vezes desmontados, ela monta aqui, coloca a marca dela e vende. Então, televisão, tablet, computadores, celulares. E aí no início da pandemia, teve muito receio. Não ela, mas o mercado como um todo teve muito receio, mas acabou que a venda de eletrônicos durante a pandemia disparou. E aí ela
foi com muita sede ao pote. Ela trouxe muito eletrônico da China. E acabou que depois daquele primeiro momento ali na pandemia, que vendeu muito eletrônicos, o mercado passou por uma ressaca. Sim, aquilo que eu comentei da Marco Polo lá atrás em relação aos ônibus. Ela acabou tendo uma dificuldade de vender esse estoque, que ela montou um estoque muito grande para atender essa demanda que ela achava que ia continuar muito alta. E acabou que esse estoque não foi vendido. O estoque de eletrônicos ele tem um problema. O estoque de eletrônicos ele fica defasado muito rápido. Aquele celular que ela trouxe um ano atrás, hoje ele já está desatualizado. E ela teve que vender esse estoque muito grande com preços muito baixos. Isso fez com que a empresa tivesse grandes prejuízos depois da pandemia. E aí ela está passando agora por um momento de retomada de rentabilidade, com o fim desses estoques e uma reestruturação ali dentro da empresa para justamente conseguir retomar um patamar de rentabilidade. A empresa está dando lucro, então teve um lucro aí de 20 milhões nesse trimestre. Aqui fica um número um pouco distorcido, esse crescimento aqui, menos 138%, porque no ano anterior ela tinha dado prejuízo, então o cálculo aqui ele fica um pouco distorcido. Mas a gente pode ver, as receitas cresceram 5% em relação ao ano anterior, e aí aqui é interessante, assim, esse crescimento parece baixo, mas é porque a base anterior é muito alta, né? Como eu disse, depois da pandemia, teve um crescimento muito grande das vendas, né? Então, um crescimento de 5%, as despesas caíram 3,7%. A empresa deu lá 20 milhões de lucro. E aí aqui que é interessante, assim, 160 milhões de dívida. Essa dívida foi feita agora aqui, de novo, o número distorce um pouco, porque no ano anterior ela não tinha dívida. Ela era uma empresa caixa líquida, né? Ela tinha mais caixa do que dívida. Então era um número negativo, por isso esse número aqui distorce um pouco. Empresa que está valendo aí próximo de 900 milhões de reais. E aí a gente tem alguns números interessantes. A empresa tem, naquele número que eu falei lá, o capital investido na empresa, né? Quanto que tem de capital alocado dentro da empresa? Ela tem mais de 2 bilhões e 200 reais em ativos. Então, se a gente for pegar o capital de giro dela, mais o que ela tem ali imobilizado, em fábrica, em terreno, tem mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A empresa está valendo 900 milhões de reais. Aí, se a gente for olhar só o que ela tem de capital de giro, então, olha ali o estoque dela, mais o que ela tem de contas a receber, de tiro que ela tem que pagar para fornecedores. Tem 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ou seja, quase tudo que ela tem de ativo aqui é capital de giro. Então, ela tem quase que o dobro do valor dela em capital de giro. As margens estão sequencialmente melhorando. Então, realmente parece que a empresa, o pior momento ficou para trás, aquela ressaca da pandemia, dificuldade de vender eletrônicos, ela diminuiu. O que ainda está difícil, ela tem um segmento que é o varejo tech, que é justamente aquele segmento que eu falei. Então, segmento de celulares, que ela é a distribuidora, ela vende para as lojas revenderem. Ainda está tendo uma dificuldade, mas tem um dado interessante que ela trouxe, que as margens aqui no varejo tech, elas estão já em níveis mais altos, não estão ali, já subiram bastante em relação aos piores momentos, e também estão apresentando recuperação. Mas nesse trimestre, especificamente, ela teve uma dificuldade em relação ao volume de vendas aqui. O que ela falou foi o seguinte, apesar do vendedor lá na ponta final estar vendendo, e ela tem medições disso, então está tendo crescimento de vendas para o cliente final dela, que é um lojista. O lojista está vendendo mais em relação ao ano passado, mas eles estão comprando menos dela. Por quê? Porque eles estão reduzindo o nível de estoque por causa do nível da taxa de juros. Natural isso. Então, esse segmento ainda é um segmento que está com alguma dificuldade. O maior segmento dela é o segmento corporativo, né? Então, onde ela faz vendas corporativas, venda para governo, vendas para grandes empresas, principalmente equipamentos, né, de informática. Esse segmento, recuperação de margem sequencial, todos os trimestres a margem está recuperando e um crescimento forte de receita em relação ao ano passado. Então, é uma empresa que tem que acompanhar de perto, está saindo de um momento difícil, pode ser uma grande oportunidade, tem alguns riscos aqui, acho que o principal risco é tem uma coisa que a Multilaser lá de trás não enfrentava que ela enfrenta hoje, que é a concorrência do e-commerce chinês. Ah, então, isso é uma coisa que eu estou monitorando para tentar entender qual é o impacto disso, mas a empresa parece ter muita margem de segurança. A gente está pagando muito barato pela empresa. E é uma empresa que não tem nível de endividamento alto. Na verdade, ela tomou um pouquinho de dívida agora, para aumentar um pouco o estoque dela. Mas, como eu disse, ela tem 1 bilhão e 800 milhões em capital de giro, a dívida dela é de 160 milhões de reais.
Então, assim, é uma empresa, a bem dizer, que não tem dívida. Em seguida, a gente tem o Grupo Fleury. O Grupo Fleury passou por uma empresa que deu uma certa alegria, assim, mesmo antes da divulgação de resultados. Ela saiu uma notícia de que a rede Dor, a maior rede de hospitais aí do Brasil, pode fazer uma oferta para comprar o Fleury. Isso justamente indica que o Fleury está negociando na bolsa com um preço atrativo, né, já que um outro player do mercado de saúde está interessado em comprar a empresa. Isso fez, no dia que saiu essa notícia, a ação subiu 15%, uh, mas ainda não tem nada oficial em relação a isso. Vamos lá. A receita cresceu 2% em relação ao ano passado, as despesas cresceram 5%, o lucro caiu 15%. Então, as despesas cresceram mais do que as receitas, né? Um lucro aí de 145 milhões no trimestre, vai dar aí por volta de 600 milhões de reais no ano. Empresa valendo por volta de 7 bilhões de reais na bolsa, caiu 6,3% em relação a um ano atrás, o valor de mercado. É interessante isso que boa parte das empresas que a gente tem aqui, o Fleury teve até uma queda no lucro, mas várias empresas aqui elas estão crescendo seu resultado e estão valendo menos do que elas valiam antes, né? Então a empresa está ficando mais atrativa. Mas a receita, ela teve uma dificuldade de crescimento porque ano passado a gente teve um ano histórico de casos de dengue. Então, o ano passado teve várias vezes mais casos de dengue do que esse ano. Isso fez com que os exames para teste de dengue fossem muito mais ah, vendidos, né? Então, ela tinha uma base de comparação muito alta. Não falei aqui, mas o Grupo Fleury é um grupo de exames laboratoriais. Ela faz exames médicos, principalmente. Além de ser uma empresa onde você vai fazer o exame médico, ela também presta o serviço para que laboratórios menores coletem as amostras, enviem as amostras para ela e ela processa e manda o resultado. Então, ela tem esse negócio para atender o cliente final e também para atender laboratórios. Principalmente isso, negócio de Fleury. Ultimamente, eles têm investido em algumas outras coisas, então, algumas clínicas para consultas de algumas coisas especializadas, infusões de medicamento, tratamento oncológico, tem algumas coisas assim, mas principalmente exames laboratoriais. Então, a receita cresceu pouco, teve essa questão ali em relação aos exames de dengue, que foram muito fortes no ano passado. E também teve o fim de uma parceria em um hospital, ela também tem ali o laboratório dentro de hospitais, né, para fazer os exames que os pacientes naturalmente precisam ali no hospital. Ela encerrou a parceria com um hospital que estava com um nível de rentabilidade abaixo do que o que eles exigem. Isso tudo contribuiu para a receita ter esse crescimento mais fraco. Mas historicamente o Fleury cresce bastante. Já vou explicar por que que ele cresce. Ah, as despesas teve um crescimento maior do que a receita. E aqui, a explicação é o nível de juros. Se a gente for olhar as despesas que não estão associadas a juros, que não estão associadas à dívida, elas não tiveram um crescimento representativo, perto do que foi o crescimento total. Então, boa parte daquele crescimento ali foi crescimento por pagamento de juros, que fez com que o lucro líquido caísse. Um ponto importante que ela mencionou, esse aumento da concorrência em fusões, que também prejudicou ali um pouco o crescimento. Então, ela tem algumas clínicas que são para tratamentos específicos, que a pessoa consegue tomar o medicamento ali com algum médico administrando aquele medicamento, com ah, ah, alguma pessoa da área da saúde ali administrando, um enfermeiro. Ah, por exemplo, um tratamento oncológico. Ela tem esse tipo de clínica, esse tipo de serviço também. E eles relataram que esse serviço está começando a ter mais concorrência. Antes eles faziam mais sem concorrência. Isso também foi um ponto importante. Fleury é a mesma empresa do Hermes Pardini, que tem muito em Minas Gerais, né? Eles fundiram alguns anos atrás. E é uma empresa já muito dominante no mercado. Tem uma participação de mercado muito grande. Então ela tem dificuldade de crescer. Ela cresce de forma inorgânica. O que é um crescimento inorgânico? Ela faz aquisições. Então, ela vai comprando outros laboratórios menores. O que é interessante nesse momento, e o Fleury, historicamente, foi uma empresa que fez aquisições pagando relativamente caro. Então, ela comprava empresas e não pagava valores muito baixos. Talvez não era tão diligente no preço ali. Fez com que a empresa crescesse, mas a um custo alto, e fez com que a rentabilidade dos acionistas não fosse muito boa ao longo do tempo.
que é interessante, recentemente, quando a gente olha as últimas aquisições do Fleury, são aquisições que estão vindo aparentemente a valores muito bons, a múltiplos baixos. Se a gente compara com os múltiplos que o Fleury pagava, preço que o Fleury pagava para adquirir empresas no passado, hoje está pagando muito menos. Então, isso que tem a ver, o próprio mercado, o próprio Fleury, as cotações do Fleury caíram na bolsa, né? Então, não faz muito sentido o Fleury pagar por um outro laboratório muito mais do que ele vale na bolsa. Ah, mas isso tende a contratar boas rentabilidades futuras. Fazendo essa consolidação, ele vai e consegue, tem toda uma estrutura administrativa que o Fleury já tem o Fleury ele já presta serviços para muitos laboratórios, então ele consegue fazer essa integração logística para coletar as amostras e processar em outros lugares a um custo muito baixo. Então, logo que ele faz a aquisição, ele já tem sinergias muito claras. Não é uma promessa de sinergia. Já tem sinergias muito claras. E ele tem pagado preços justos. Então, isso tende a trazer um crescimento com rentabilidade. E o próprio negócio, quando a gente olha só o negócio ali do Fleury, sem considerar as aquisições, o preço que ele paga pelas aquisições, o negócio em si é um negócio muito rentável. A dúvida que sempre teve em relação ao Fleury era justamente o preço que ele pagava pelas aquisições. Mas, ultimamente, o preço tem sido ah, bom e isso gera uma perspectiva boa de resultados aí para frente. Um ponto interessante aqui é que os negócios médicos têm tido um aumento de demanda muito grande. Não só mais pessoas têm procurado, o acesso tem crescido, mas a recorrência tem aumentado. As pessoas têm usado mais serviços de saúde, têm feito mais exames. Isso aumenta a receita do Fleury fora das aquisições. Sem ter um próprio laboratório que ele já tem, aquele laboratório tem aumentado a eficiência, tem vendido mais. Isso, com o tempo, pode trazer uma grande rentabilidade para o Fleury. Aqui, continuando na área de saúde, então, empresa de plano de saúde, né, a Apvida. A Apvida tem uma especificidade muito forte. A Apvida, ela é um plano de saúde que também é o dono dos hospitais. Então, ele é um plano de saúde verticalizado. Isso traz algumas vantagens grandes. Boa parte dos grandes planos de saúde no Brasil estão com rentabilidade negativa, estão dando prejuízo. E a Apvida, ao contrário disso, a Apvida é um plano de saúde muito sustentável financeiramente. Isso tem a ver justamente com essa verticalização. Quando o plano de saúde é diferente da empresa do hospital, existe um incentivo ali, você vai no hospital, existe um incentivo para que o hospital, ele não vai, quem vai pagar tudo aquilo é o plano de saúde, então nem o paciente tem que pagar, nem o hospital, na verdade, é a receita dele, né? Quanto mais ele fizer coisas para o paciente, quanto mais dias o paciente ficar internado, quanto mais exames o paciente fizer, melhor é para o hospital, melhor é a receita. E o paciente não sente tanto, porque no fim do dia quem vai pagar é o plano de saúde. Então, existe um incentivo aí de que o custo de saúde seja mais alto do que o necessário. A Apvida percebeu isso e fez ali uma verticalização do negócio, né? Ela é o hospital e o plano de saúde, de forma que ela consegue economizar. Ela tem um incentivo para ter um custo mais baixo. A gente pode observar isso por esse número aqui, a sinistralidade caixa. Sinistralidade é justamente quanto do valor que está sendo pago pelo beneficiário do plano de saúde está sendo usado pelo próprio beneficiário. O plano de saúde está tendo de despesa para atender aquele beneficiário. Sinistralidade da Apvida por volta de 74%. Quando a gente olha a sinistralidade em vários dos grandes planos de saúde no Brasil, ela está superior a 100%. Ou seja, o plano de saúde está tendo prejuízo. O plano de saúde ele está gastando mais do que ele está recebendo do beneficiário. E esse nível de sinistralidade aqui é muito baixo. O que torna a Apvida um dos planos de saúde mais rentáveis do Brasil. E, curiosamente, a Apvida é um dos planos de saúde mais baratos do Brasil. Essa combinação é muito interessante, é justamente por isso que a gente investe em Apvida. Ela é o plano de saúde mais barato e o mais rentável, justamente porque ela é o grande plano de saúde verticalizado, que é dono do hospital e do plano de saúde. Aqui, como destaque, eu coloquei que teve estabilidade na base de beneficiários em relação ao ano passado. Isso aparentemente não é uma coisa tão boa assim, ela não cresceu o número de beneficiários, mas a gente tem vivido um momento muito difícil. Plano de saúde é uma coisa cara para as pessoas. E os planos de saúde passaram por reajustes muito fortes nos últimos.
anos. Então, a Hapvida estava perdendo beneficiários, apesar de ser o plano de saúde mais barato. Com agora um nível mais baixo, os reajustes, ainda não um nível tão baixo, assim, reajuste de 7,2% em relação ao ano passado. É um dado positivo de que ela, mesmo passando esse nível de reajuste, ela tem conseguido manter os beneficiários. Isso mostra justamente assim, como que é o plano de saúde mais barato. Então, não tem ou é a Hapvida ou é o SUS. Então, ela tem uma vantagem muito grande ali para negociar isso. Receita cresceu 7%, as despesas cresceram 7,6%. De novo aqui. Ou, se não, se a gente considerar o efeito de aumento de juros aqui, a despesa não teria crescido acima da receita, que fez com que o lucro caísse, esse crescimento, despesa maior do que a receita, deu um lucro, quando a gente considera o lucro ajustado para efeitos não recorrentes, de 290 milhões de reais. Uma dívida de 4 bilhões, caiu 8% a dívida em relação ao ano anterior, um valor de mercado de 18 bilhões e 300 milhões, caindo aí em relação a um ano atrás. Acho que a Hapvida não é uma empresa muito barata, é o oposto do que eu falei aqui de Multilaser. A Hapvida é uma empresa, eu acho que é o plano de saúde mais barato, é o plano de saúde mais rentável, em um mercado que é um anseio para boa parte da população. Isso faz com que ela tenha uma grande vantagem, seja um grande negócio. No mercado de saúde que ele cresce, cresce em uso, as pessoas estão cada vez mais buscando acesso a ele. Isso faz com que seja um negócio bom. Ah, então, tende a ser um negócio que a gente vai ter poucas oportunidades na vida de comprar esses negócios a preços muito baixos. A bebida hoje, depois de ter caído bastante, acho que hoje está num preço que a gente pode considerar um preço justo. É uma empresa que negocia mais ou menos 16 vezes lucro, considerando esse lucro impactado ah, por nível de taxa de juros mais alta, ainda um mercado difícil, tem dificuldade de crescer no número de beneficiários. Então, acho que hoje a empresa negocia a um nível interessante de preços que pode trazer rentabilidade para frente. Que eu coloquei uma coisa em relação à bebida, como que ela é interessante, que mesmo com esse modelo mesmo com dificuldades recentes, o modelo de negócio dela tem conseguido manter as despesas controladas. As primeiras linhas aqui refletem um aumento da utilização dos beneficiários do plano de saúde. Então, em média, um beneficiário da Pvida, em relação ao primeiro trimestre de 2024, hoje ele utiliza 8,2% mais consultas médicas para cada beneficiário, na média. A gente pode observar aqui consultas, internações e exames. Exames que não cresceu tanto. E aqui embaixo a gente tem o nível de verticalização. Então, a Pvida é um plano de saúde muito grande. Ela não consegue atender todo mundo em todos os lugares só nos hospitais dela. Então, ela também tem parcerias com outros hospitais. Mas é importante para o modelo de negócio dela que ela cada vez mais atenda mais nos hospitais próprios por aquela questão de incentivos que eu acabei de falar. E é interessante a gente notar que o nível de utilização tem crescido muito, cresceu em mais de 8% o nível de consultas, por exemplo, e ela tem conseguido manter um nível de verticalização de consultas alto, ou seja, o percentual de consultas que é feito na rede própria dela. Isso demanda muito investimento, ela tem construído muitos hospitais próprios, muitas clínicas, laboratórios, para conseguir manter o nível de usuários que utiliza a rede própria dela alto, e assim trazendo um controle de custos maior. Então, isso que é uma coisa bem interessante, mostra justamente, assim, o nível de investimento que a empresa está tendo que fazer, mas também, não só isso, assim, como que ela está se preparando no futuro. A gente já vê, por exemplo, o nível de consultas já não cresce de forma tão alta, assim. Uma hora, não tem como a pessoa continuar crescendo o nível de consultas de forma tão alta. Uma hora isso tende a estabilizar. Estabilizando, ela vai estabilizar num patamar de despesas muito mais controlado do que ela vai passar por crescimento de receitas à frente. Vai ter um efeito ali de crescimento de receita maior do que o crescimento de despesas. Então, pagar 16 vezes lucro para esse lucro que tem vários efeitos ainda, ah, prejudicam ele, eu acho que é um nível que a gente pode considerar justo. Aqui, última empresa.
que a gente tem de participação, Suzano, empresa que produz principalmente celulose. É uma empresa de papel e celulose, mas principalmente celulose. A grande líder global em produção de celulose, a empresa que tem o menor custo de produção no mundo e é a maior empresa em volume produzido também. A gente teve um crescimento de receita de 16% em relação ao ano passado. Fluxo de caixa livre para o acionista, quanto de dinheiro que sobrou para o acionista da Suzano? Cresceu 36%, 2 bilhões de reais e 600 milhões no trimestre. A dívida dela cresceu um pouco, subiu 6%. Ela tem um valor de mercado aí de 63 bilhões de reais, caindo 13%. Isso aqui é interessante. O valor de mercado caiu 13% em relação ao ano passado e o fluxo de caixa para o acionista, quantidade de dinheiro que sobra para o acionista, subiu 36%. Então a empresa está muito mais barata que no ano passado. Isso reflete nesse número aqui. O Free Cash Flow Yield é o indicador quanto do valor de mercado da empresa, ou seja, quanto do valor da empresa que a gente está pagando, quanto ela consegue gerar em um ano em relação a esse valor. Então, esse fluxo de caixa do acionista aqui, em relação ao valor de mercado, se a gente paga 100 pelo Suzano, ela está conseguindo gerar 20 de retorno para o acionista em um ano. Então, isso é um nível, mostra que a empresa está realmente barata. Assim. ROIC, então quanto que ela consegue gerar em relação ao capital que está investido ali. ROIC de 13%. Isso é interessante quando a gente compara com o custo de dívida dela. Então ela consegue, para cada 100 reais em investimentos nela, ela consegue gerar 13 reais. E ela tem um custo de dívida de 5 reais. Então compensa muito ela assumir dívidas para fazer projetos. Isso gera muito retorno para o acionista, porque ela consegue níveis de rentabilidade muito mais altos do que o que ela paga de juros. Um outro ponto importante aqui, teve 2 eventos nesse trimestre. Ela adquiriu 51% dos ativos globais da Kimberly-Clark. Kimberly-Clark, que ela já tinha os ativos brasileiros, então, que é muito conhecido, papel higiênico Neve, por exemplo, é da Kimberly-Clark, que é uma das maiores empresas de papel do mundo. A Suzano já tinha os ativos brasileiros, e aí agora ela comprou 51% dos ativos da Kimberly-Clark ao redor do mundo, excluindo os Estados Unidos. Então, é uma empresa que está crescendo muito em papel também, para fazer uma verticalização. Então, ela vai produzir a celulose e vai produzir o papel também. Isso tende a trazer um negócio, fazer com que o negócio seja mais estável ao longo do tempo. Mas hoje, como eu disse, uma grande produtora de celulose. Custo caixa da celulose é controlado. Então, o custo de produção de celulose caiu em relação ao ano passado em R$ 838 por tonelada. Só de curiosidade, o preço da celulose foi $550 por tonelada no trimestre. Então, esses R$ 838 por tonelada dá mais ou menos aí $150. Esses $150, ela se compara vende a celulose a $550. Esse é de longe o custo mais baixo no mundo. A Suzano é a empresa que consegue produzir celulose ao custo mais baixo ao redor do mundo. Também teve aquisição de 18 milhões de metros cúbicos de madeira da Eldorado Celulose, lá no Mato Grosso do Sul, onde a Suzano tem as maiores fábricas. As maiores fábricas da Suzano de celulose são lá no Mato Grosso do Sul. Ela comprou aí por 1,3 bilhão de reais, 18 milhões de metros cúbicos de madeira da Eldorado. Bom, era isso. Muita coisa. Esses vídeos vão ter uma frequência trimestral, justamente porque as empresas divulgam resultados trimestralmente. E foi esclarecedor. E eu deixo aqui meus contatos para qualquer dúvida em relação aos negócios, aos investimentos das empresas, qualquer ponto que não tenha ficado claro ou qualquer ponto que haja de discordância, que esses negócios não sejam bons e que os nossos investimentos possam ser alocados de forma melhor, eu fico aí à disposição. Foi uma temporada de resultados muito boa. Tanto é que boa parte dessas empresas aqui, quando divulgaram resultados, subiram bastante nos dias dos resultados. E no clube a gente tem tido uma performance muito boa. Nesse período de divulgação de resultados, a gente teve uma performance boa, porque o Ibovespa foi bem, mas a gente teve uma rentabilidade bem acima do Ibovespa. Então, era isso que eu queria trazer. Espero que tenha sido esclarecedor. Até mais.